Vamos, Vini! Prende, irmão! Olha só! Não é mesmo? Ele vem aqui na frente, prega, ele canta. Ontem estava em São Carlos. Estou falando de mim, irmãos. De quem que você acha? Quero levantar muito o Mateus que está aqui. Incrível, fez o bem-vindo, cantou, estava em São Carlos também, ontem lá no culto, que a irmã dele está estudando lá. É isso, que incrível o ânimo do staff. Essa é ou não é a reunião mais animada? Não tem forma melhor do que começar a semana, senão estando em fogo para Deus, como nós estamos aqui nessa reunião. Sério, o mundo ama o sextou. Agora, segunda-feira é o pior dia da semana para a maioria das pessoas lá fora. Não para nós, que somos líderes ou futuros líderes do reino de Deus. Para nós, segunda-feira é o dia mais aguardado da semana. Porque nós estamos aqui no staff ouvindo as boas notícias, os milagres que Deus fez no fim de semana. Estamos aqui com discípulos de todas as regiões de São Paulo. Estamos para aprender lições mais profundas da palavra de Deus e sair daqui com todo o fôlego, o ânimo, a inspiração, a fé para ter uma semana incrível. Então, segunda-feira é ou não é o melhor dia da semana? Então, para nós, segundou. Agora, para você que caiu de paraquedas aqui hoje, como o amigo que o Heitor trouxe aqui, nós estamos fazendo uma série aqui no staff desse livro, que é um livro sobre liderança. Nós estamos aqui para imitar o maior líder de todos os tempos, que foi Jesus Cristo. Jesus, ele teve um grupo intitulado Companhia de Jesus, imitando um profeta chamado Samuel lá atrás, que anos antes começou algo chamado Companhia dos Profetas. E Jesus criou esse grupo na intenção de revolucionar o tempo dele naquela geração. E o que nós vamos fazer hoje é a mesma coisa. Nós estamos aqui para imitar o que Jesus fez e revolucionar a nossa geração. Então, um pequeno lembrete nós não estamos aqui para ser uma igreja bacana, legal só aqui em São Paulo. Nós estamos aqui para começar uma revolução no Brasil que está se espalhando por todo mundo já agora. Então, nós aprendemos 2 segundas-feiras atrás que Deus salva através de líderes. Então, isso é fundamental para você entender hoje, para querer ser levantado um líder. Porque tendo isso no seu coração, Deus vai poder salvar mais através de você. Amém. Nós vimos também, na semana passada, que só é possível ser um líder sabendo o que você está fazendo. E aí você me fala, ok, eu já decidi que eu quero ser um líder. Eu já decidi que eu quero ser humilde para saber o que eu estou fazendo. Agora a pergunta que fica o que eu faço? É uma dúvida honesta. E é essa pergunta que nós vamos responder essa noite. Amém. A primeira coisa que você deve fazer para Deus te levantar um líder é começar pela frente. E esse é o título da nossa aula hoje. Comece pela frente. Vamos comigo em 1 Samuel 3. E esse é o 3º capítulo do livro do Copos que nós vamos estudar hoje. 1 Samuel 3. Vamos, Vini. Versículo 19. Aqui fala: enquanto Israel crescia, o Senhor estava com ele. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da palavra. Então, aqui nós vemos 2 características importantes sobre Samuel
que foi quem deu início à companhia dos profetas. Primeira característica importante, ele mesmo era um profeta. Imagina começar uma companhia dos profetas e você não sabe nada sobre ser profeta. Você nunca foi um profeta. Imagina que animador seria você vir segunda-feira à noite, aqui no staff, aprender de liderança e eu compartilhar. E aí galera, eu não tenho a menor ideia do que eu estou falando para vocês. Eu nunca liderei na vida. E o que eu estou ensinando aqui hoje, eu não sei se funciona na prática. Na teoria sim, na prática eu não sei. Imagina que animador seria. Na verdade não seria nada animador isso. Por isso que para começar a companhia dos profetas, ninguém melhor do que um profeta. E é isso que Samuel foi. Ele mesmo foi um profeta, mas não só um profeta. A segunda característica importante sobre Samuel é que ele era reconhecido como profeta por todo o povo. Então, isso aqui é fundamental e é disso que se trata a nossa pregação de hoje. Começar pela frente significa isso, que para que Deus te use para começar uma companhia de profetas um dia, para que Deus te use para que você não só faça discípulos, mas seja usado para levantar outros líderes, assim como você está sendo treinado agora para ser, você mesmo precisa ser um líder, amém? Isso implica que você precisa começar pela frente. Então, concorda comigo? É muito melhor você chegar ao cargo de gerência um dia, entendendo como é estar na base primeiro. Como é estar lá no chão da fábrica. Porque você entende essa realidade. Você se relaciona com essas pessoas. É claro que você tem a ambição de chegar lá, mas começar de baixo, começar pelo começo, é fundamental, irmãos. Samuel entendia isso. Agora, em 1 Samuel 18, nós vemos essa mesma característica em Davi, que foi um grande rei, o maior dos reis da Bíblia. Vamos, Vini. Mas sabe o que fazia dele um grande rei? Ele primeiro foi um grande soldado. 1 Samuel 18, 16. A Bíblia fala: todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Então, muitas vezes nós temos essa imagem de um líder, pelo que o mundo ensina a gente, que o líder, depois de chegar no topo e ter um grupo debaixo dele, não precisa mais fazer o trabalho duro, o trabalho sujo. Mas a Bíblia tem um conceito completamente diferente de liderança. Verdade. Nós vemos aqui Davi, que tinha sido ungido já como rei de Israel nesse momento. E sabe por que o povo amava Davi? Não porque ele tinha essa posição já. Nós achamos que disso se trata ser um líder. Você ganha uma posição, recebe um título, e aí as pessoas vão te amar já. E não é assim, não é assim. Na verdade, é justamente por essa mentalidade que a maioria dos líderes são odiados. Uau! Porque eles usam a autoridade deles de uma forma autoritária. Verdade. Eles acham que isso já implica ganhar as pessoas que eles lideram. E o fato de Davi ser amado pelo povo não é porque ele já era rei, ou já era o líder, o sucessor, ou tinha esse título, mas é porque ele lutava as batalhas de Deus. Davi entendia a importância de começar pela frente, e na verdade foi assim que o reinado dele começou. Depois que Samuel unge ele, nós vamos ver isso nos próximos domingos, porque estamos fazendo a série sobre Davi agora. Logo depois, o capítulo seguinte que ele é ungido, é a batalha contra Golias já. Então ele começou da frente mesmo. Ele foi na frente da batalha lutar contra um guerreiro gigantesco que ninguém mais queria enfrentar. E por isso Davi recebeu a autoridade para liderar um exército inteiro. Ele entendia o que é ser um soldado. Isso fez ele o melhor líder, o melhor rei. E não só Davi, mas Jesus também começou pela frente. Ainda que ele não tinha uma guerra física como Davi, com soldados e escudos e armas, Jesus tinha uma guerra ainda mais importante, uma guerra espiritual. E ele dá aqui a instrução para nós hoje, de como vencer essa guerra espiritual também. E a resposta é a mesma. Começa pela
frente. Marcos 1, vamos lá comigo. 14. Vamos, Vini. Vamos lá, me ensina. Marcos 1, 14. Vamos, Vini. Pega, irmão. Vamos, Vini. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Então, para sua surpresa, talvez, olha como Jesus começou o ministério dele. Ele começou pela frente. Porque nesse momento aqui, quando Jesus começa a pregar na Galileia, não tinha ninguém mais no ministério dele. Era Jesus e Jesus só. Então a única opção era ele ir pela frente, porque só tinha a frente. Não tinha mais ninguém. Então ele começa a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E aí nesse momento, ele tem os primeiros discípulos convertidos. Temos aí a figura de André, depois Tiago, João. Ele faz os primeiros discípulos dele, mas é Jesus mesmo quem está pregando aqui. Jesus era o líder da igreja nesse momento, que era só ele. Ele era o líder de todos os ministérios. Ele era o líder do bate-papo. Ele era o líder de canções. Jesus liderava tudo sozinho, porque só tinha ele, amém? Amém. Então que incrível aprender do exemplo de Jesus, que foi o maior líder de todos os tempos. E teve a humildade de começar pela frente. Então, acontece que, naturalmente, nenhum de nós gosta de começar pela frente. Fala a verdade. Todo mundo quer começar do topo já. Dando as ordens, dando as direções, faz isso, faz aquilo, vai lá, faz discípulos. Depois compartilha as boas notícias para eu dar no staff. Por quê? Porque isso é do meu bate-papo. Nossa. Naturalmente esse é o nosso coração, irmãos. Nós não queremos fazer o trabalho, mas nós queremos o crédito. Nós queremos ter o nosso nome estampado na frente de todo mundo. Mas nós precisamos ter a humildade e o coração de Jesus. É só isso que impede alguém de não começar pela frente. É uma falta de humildade, um orgulho de ter um amor próprio. Nós não queremos ser assim. Nós não somos assim, amém? Amém. Mas vamos entender mais a fundo esse conceito então. Lucas 6. Vamos lá, irmão. Por que é tão importante começar pela frente? Vamos ver. Lucas 6, 39. Prega, irmão. Vamos, Vini. Vamos lá, Vini. Prega, irmão. Vamos lá, Vini. Prega, irmão. Lucas 6, 39. A Bíblia fala: Jesus fez a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Então, a razão de começar pela frente é bem simples. E a gente já ilustrou ela aqui. Você nunca vai ter autoridade para inspirar pessoas a fazer algo que você mesmo nunca fez. Uau. Fala, Vini. Então, se você quer liderar um grupo, liderar um bate-papo, a primeira coisa que você precisa é aprender a fazer e fazer bem o que você está chamando o seu bate-papo a fazer. Se é ser pontual, você quer chamar o seu bate-papo a ser pontual, você precisa ser pontual. Se você quer chamar o seu bate-papo a ter fé no evangelismo, você mesmo precisa ter fé no evangelismo e mostrar com o seu exemplo. Se você quer chamar o seu bate-papo a dar fruto, você mesmo deve dar fruto. É simples assim. E tem um ditado ainda no militarismo, que talvez alguns já ouviram, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta.
É disso que se trata começar pela frente. O que significa isso? A palavra convence. Então, quando você fala palavras convincentes que fazem sentido, como ser pontual, como dar fruto, como compartilhar fé com fé, tudo isso faz sentido na mente das pessoas. Mas não necessariamente é o que move elas. Agora, quando você dá o seu exemplo, isso arrasta. Então, as pessoas, elas é como algo magnético. Elas são atraídas a um exemplo de alguém que um dia elas querem ser. Então, todos nós precisamos ter heróis e heroínas na fé, visivelmente na nossa frente, para imitarmos e sermos como Jesus. Não é incrível quando você vê as histórias de heróis na Bíblia? Mas ainda mais incrível quando você vê heróis no seu dia a dia. Sim. Nos dias de hoje. Alguém que sai do trabalho cansado e vai compartilhar a fé como o Heitor fez. E isso é ser um herói na fé nos dias de hoje. Entende? Ou quando você tem 2 trabalhos, ainda assim tem tempo para estudar a Bíblia com pessoas, é fiel nos seus tempos de discipulado. Ou uma mãe solteira que leva os filhos no culto de semana, nos cultos de domingo, sozinha. Uau. Todos nós somos chamados aqui hoje a sermos esses heróis e heroínas da fé. Amém. Então, o seu exemplo é o que vai arrastar toda a igreja. E é o que vai arrastar o mundo inteiro a seguir Jesus Cristo. Muito bom, irmão. No dia de hoje, amém? Mas, além disso ainda, a ilustração que Jesus dá aqui é: pode um cego guiar outro cego? Uau. Eu vou mudar aqui a ilustração. Pode um faixa branca de jiu-jitsu treinar alguém em faixa preta? Nossa. Para sua surpresa, a resposta é: pode. Sim. Você confiaria nesse faixa preta aí? Treinado pelo mestre faixa branca de um mês? Até pode, até um faixa branca pode treinar. Um cego pode guiar outro cego. Mas o que vai acontecer? Eles vão cair num buraco. É o que Jesus fala. Então é isso que vai acontecer se você tenta liderar um grupo, seja ele qual for, e você mesmo não aprendeu a fazer bem o que você está propondo o grupo a fazer. Estão comigo, irmãos? Então você vai ter autoridade a partir do momento que você aprende a fazer e fazer bem o que você chama outros a fazer. Amém. E o que significa fazer bem? Jesus também explica aqui. Ele fala que o ápice de fazer bem alguma coisa é quando o discípulo chega no nível do mestre. E aqui nós temos mais uma vez a alusão à imitação. Então, quando você vê alguém que é um exemplo em uma área na igreja, um exemplo de evangelismo, de fé, de ser frutífero, de disciplina, pontualidade, qual que deve ser o seu alvo para chamar alguém a te imitar nessa área? É você imitar essa pessoa que masterizou essa área que você está propondo outros fazerem. Entende? Então, quando você imita um líder, por exemplo, que teve sucesso no ministério, e chega no mesmo nível dessa pessoa, você está apto para ensinar outros. Mas você precisa chegar nesse nível primeiro. Esse é o nosso alvo, irmãos. Então, eu não entendia bem esse conceito, sendo sincero, anos atrás, quando eu comecei a sonhar em estar no ministério um dia e pregar como estou fazendo aqui hoje. Eu já tinha visto essa escritura lá em Hebreus 5, eu quero mostrar para vocês hoje. Vamos, Vini. Ensina, bro. Hebreus 5. A Bíblia fala aqui no versículo 1: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Araão. Então aqui o autor de Hebreus
está falando sobre o chamado para liderar. Mais especificamente, o chamado para o sumo sacerdote liderar. Então lá atrás, no Antigo Testamento, você tem uma classe dos levitas que serviam no templo, que eram os sacerdotes. Eles eram os intercessores entre os homens e Deus. E dentre todos os sacerdotes, você tinha um que era designado sumo sacerdote, que era o sacerdote no posto mais elevado de liderança, que deveria ser a pessoa que estava mais em contato com Deus, e chamar o povo até esse mesmo nível de relacionamento com Deus que ele tinha. Ele era o responsável geral por toda a adoração a Deus no templo, e muitos outros cuidados também que ele precisava vigiar nas Escrituras, para que fossem obedecidas. E aqui ele menciona o sumo sacerdote Arão, o irmão de Moisés aqui, que deu início a essa classe de sacerdotes servindo. Ele mesmo foi sumo sacerdote, e aqui a Bíblia deixa claro que o próprio Arão não tomou essa honra para si, mas ele foi chamado por Deus. Então quem designa alguém líder, seja qual nível for, desde um líder de bate-papo, até um líder de ministério, até um líder de região, um líder de igreja, quem chama alguém para o ministério, para o COPS, não sou eu, é Deus. É o próprio Deus que te chama para servir a Ele em uma determinada função no reino. Então, eu lembro quando eu tinha 1 ano na fé, eu compartilhei para o irmão que eu tinha um sonho de um dia estar no ministério e ser um evangelista. E ele leu essa escritura para mim. E talvez num entendimento falho, eu pensei, está garantido já. Porque eu vejo que eu tenho certos talentos para servir a Deus, eu já tenho sonho, então isso vai acontecer. Então eu já estou aqui começando pela frente, porque eu já decidi que esse é o meu sonho. Eu achava que isso era começar pela frente, é você ter um sonho. E nós temos que entender o seguinte, que não foi assim que Arão começou pela frente. Não foi tendo o sonho de ser sumo sacerdote. Como que ele começou pela frente? Olha comigo em Números 17. Vamos lá. Mostra, irmão. Vamos, Vini. Números 17, 1. Vamos esperar o Ian ler. Vamos, Ian. Não, vamos esperar. É o Danilo que faz essa piada. Sempre. Todo domingo. Chegou? Então vamos em Números 27. Não. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: peças aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada um dos chefes das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixas dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas. Os seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou a vara perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente da arca da tábua da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Exporá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Uau. Então, aqui nós vemos que, Moisés e Arão já haviam liderado o povo há muito tempo. Foram eles que conduziram o povo desde quando eles estavam no Egito ainda.
Então foi sobre a liderança deles que Deus abriu o Mar Vermelho e guiou o povo no deserto, ainda sendo suprido pelo maná. Mas o que o povo fez? Começou a se queixar de Moisés e de Arão. Então, no final do dia, esse é o coração do ser humano. Você não quer ser liderado por uma pessoa. Cada um quer ter o seu próprio reino. É assim que acontece. Entende? Nós não queremos servir no reino de Deus, que alguém nos lidere, diga o que a gente tem que fazer, e tenha que ser de um jeito que não seja o nosso. Cada um quer ter o seu próprio reinozinho. É assim que funciona. E o povo começou a se queixar aqui. E olha a solução que Deus dá. Deus não aparece e fala: eu escolhi Arão, ele tem o meu chamado, ouçam Arão. Ele poderia ter feito isso, não é? Mas não, Deus, ele propõe o seguinte: cada uma das outras tribos levassem uma vara até Moisés na frente da tenda do encontro, e eles iam esperar até ver qual das 12 varas ia florescer, e a vara que florescesse ia ser o líder que Deus escolheu. E adivinha qual vara floresce? A vara de Arão, significando que não só ele, mas toda a tribo dos levitas a qual ele pertencia eram designados para o serviço do sacerdócio. Então Deus não é um Deus de coincidência, irmãos. Ele não fez isso por acaso. Então, pensa comigo. Nós vemos várias coisas como realidades no Antigo Testamento que são paralelos à nossa realidade espiritual do Novo Testamento. Por que Deus permitiu que a vara florescesse? Que a vara desse fruto? Para nos mostrar como que Deus mostra quem Ele escolhe como líder nos dias de hoje. É a mesma coisa. Talvez você não vai chegar aqui na frente da igreja com uma vara e ela vai florescer. Ia ser muito estranho isso, imagina. É verdade. Mas o paralelo é idêntico. Então não basta ter um sonho e chegar e falar para o seu líder: nossa, eu quero estar no Copos, eu quero liderar um bate-papo, eu quero ser um missionário. Você acha que você quer e isso é o suficiente já? A resposta é não. Não basta querer, Deus tem que te chamar para isso. Como chamou Arão. A Bíblia diz: ninguém toma essa honra para si. Irmãos, parte de você sonhar com o chamado é você confrontar o fato de talvez não ter sido chamado. Entende? Então, isso é parte do chamado. É que talvez você não é chamado. Agora, como saber se você é chamado ou não? Deus deixa claro através dos frutos. É assim que Deus deixa claro. Como foi com Arão? Então, bem simples. Você quer saber se você é chamado ou não para o ministério? Deus vai deixar claro através dos frutos. É claro, todo discípulo é chamado a dar frutos para Deus. Sim. E a chave é João 15. Não é que você dá fruto, você escolhe dar fruto. Você permanece em Jesus. Amém. E Jesus dá frutos através de você. Amém? Só que quando nós estamos falando de um líder, ele é chamado não só a dar fruto por si só, mas ver o grupo dele dando frutos. Sim. Isso é evidência clara que Deus tem um chamado para você liderar. Em algum nível, pelo menos. Eu quero falar do meu exemplo aqui. Então, eu entendi erroneamente no começo que o chamado era só eu achar que eu era chamado. E aí eu lembro que quando eu tinha alguns meses como discípulo, eu fui até o Raul, lá na Poli, onde eu estudava. Eu estava no 2º ano de engenharia elétrica. E eu falei: Raul, eu tenho um chamado. Eu só queria te deixar sabendo disso. Mas eu já estou certo. Eu já sei o que eu quero. Deus me chamou para estar no ministério. Vamos lá, amigo. Vamos. E tudo bem se você só me pagar para eu morar aqui perto da USP evangelizar. Eu aceito ganhar só isso e eu quero fazer discípulos, eu estou animado. Entendi, eu não fui com um bom coração, sério. Eu fui com um coração de querer servir a Deus. Mas eu achava que isso era começar pela frente, não é? O Raul falou: você conhece o Raul? Você conhece a cara que ele faz essa... Irmão, boa ideia. Mas melhor não. Melhor você terminar a faculdade. Então, tem mais alguns anos pela frente. Eu achei que eram mais 3, mas na verdade eram mais 6. Esse é assunto para outra pregação. Amém. E vamos, Vini. ele falou: não, você precisa desse treino da faculdade.
Pra quê? Pra ver se você é chamado ou não. E eu lembro que eu achei que ia ser muito fácil, na verdade. Bom, Deus me escolheu, eu acredito que eu tenho talento, eu tenho chamado, agora vai dar tudo certo. E eu lembro o desastre que foi os primeiros semestres liderando bate-papo. O primeiro bate-papo nem tinha visitante direito. A gente nem tinha lugar para fazer o bate-papo. Eu amei, vamos lá. Aí, no segundo ano, eu falei, não, agora vai, agora eu sei o que eu estou fazendo. Eu tive um treino árduo por um semestre inteiro, agora eu estou totalmente preparado. Nada de fruto. E aí começou o desespero. Será que eu sou chamado? Não sou chamado. E aí eu decidi ter fé. Ter fé, ok. E eu comecei a orar mais do que nunca a Deus. Eu decidi orar praticamente 1 hora todos os dias. Para não só depender das minhas forças mais, mas para depender de Deus completamente. E eu lembro de chamar todo o bate-papo, a dar todo o coração, a ser excelente, criar união. Eu lembro que a gente decidiu mesmo comemorar os aniversários dos discípulos nos bate-papos. Levar um bolo, cantar parabéns, para ter um ambiente de amor. Eu lembro que a gente fez camisetas para o bate-papo naquele semestre. A gente fez um guia para os discípulos, falando que o bate-papo ia ser chamado Derivados de Cristo. Foi o primeiro bate-papo que eu dei o nome. Você estava? O Valdir estava no bate-papo. Derivados de Cristo, por causa de cálculo, que a gente estuda engenharia. Trocadilho. E a gente falou, o bate-papo tem esse alvo, e cada um do bate-papo tinha uma função também. A do Valdir, como ele estava, acho que meio mal naquela época, era só aparecer. Valdir! Mas, irmãos, eu decidi dar todo o meu coração para esse bate-papo. Mas não para ganhar um título, não para ganhar autoconfiança, mas para honrar o nome de Deus. Amém. E eu vi Deus abençoar tremendamente esse bate-papo. Eu lembro até hoje. Então, num semestre, nós vimos 8 pessoas sendo batizadas. Eu quero falar o nome de algumas pessoas que estavam naquele bate-papo. A Carol, ela foi batizada naquele semestre. Foi batizado o Luiz Malaquias. O Jax foi batizado. Vamos, Jax! O Gabriel Freitas, que está lá na igreja em Campinas agora. A Rafinha foi batizada. A Nath, que está lá na igreja do Rio de Janeiro agora. Essas foram algumas das pessoas batizadas naquele semestre. Incrível. Então olha só, Deus não só batizou discípulos incríveis, mas Ele batizou líderes lá atrás, no ano de 2016. E além de ficar maravilhado com tudo que Deus fez, aí sim eu entendi qual era o meu chamado. Aí sim a vara floresceu finalmente. Mas por quê? Porque eu comecei pela frente. E era eu aí, irmãos, fazendo todos os bate-papos, liderando a maioria dos estudos bíblicos. E se você quer ter um bate-papo também, que vai crescer 8 no semestre, ou 18, ou mais ainda, você também deve começar pela frente. Não tem segredo. Ainda mais quando as coisas estão paradas. Aí que é fundamental o líder tomar a dianteira até dar fé para o grupo. Então, nós aprendemos aqui esse conceito. Depois de ver tudo isso, eu tenho o meu primeiro ponto de hoje. Porque nós vimos toda a teoria do que é começar pela frente. Prega, irmão. Mas o que é começar pela frente na prática? Está abstrato ainda. Então, 2 pontos. Primeiro ponto, trabalho duro. Começar pela frente implica trabalho duro. João 4. Muito bom. Prega, irmão. E essas são 2 palavras que separadamente já fazem as pessoas quererem morrer. Agora juntas fazem elas quererem morrer mais rápido. Trabalho duro. Mas João 4, Jesus fala que a comida dele era trabalho duro. Uau. João 4,
Versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Imagina ouvir até aí. O que será que os discípulos estavam pensando? Será que é uma comida indiana, mexicana, uma comida exótica? O que será que Jesus está comendo aí? A gente não sabe. Qual que é o segredo do cheiro de Jesus? Fala, qual é o seu segredo? E aí ele responde: a minha comida, versículo 34, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então, a comida de Jesus era trabalhar duro para Deus. E o que ele está fazendo aqui, em termos de trabalho duro? Ele acabou de converter uma mulher, a mulher samaritana, que converteu uma cidade inteira. Então, Jesus não só estava trabalhando duro ele mesmo, ele ensinava outras pessoas a trabalhar duro. Se tem algo que Jesus inspirava, é trabalho duro. Ele respirava trabalho duro. Ele era obcecado por trabalho duro. Porque para ele não era um peso o trabalho para Deus. Para ele era uma obsessão. Era o prazer, era a própria comida dele. Então era assim que Jesus viu o trabalho. E por isso que não só ele trabalhava, mas chamava outros a trabalhar também. E nesse ponto, o que você tem que entender? Não tem como dar fruto e começar pela frente sem pensar em trabalho duro. E eu sei que normalmente a gente não gosta de trabalhar duro, porque a gente se sente cansado. Eu tenho muitas responsabilidades já. Tem meu trabalho, tem minha família, tem a rap que eu moro, as tarefas que eu não fiz ainda da semana na rap. Mas aí você tem que escolher as suas lutas. Como é que você quer lutar a sua vida cristã? Você quer lutar por estar num grupo que não tem frutos, e está todo mundo descansado, está todo mundo relax, todo mundo fazendo suas coisas favoritas no tempo que mais convém? Ou você quer lutar por estar se matando, por estar exausto, depois de um dia inteiro de trabalho, compartilhar fé com dezenas de pessoas, estar em estudos bíblicos? Você quer lutar com cansaço, mas com um grupo que está multiplicando para Deus, batizando sem parar? Não é melhor a segunda forma de lutar do que lutar na mediocridade? Sim. Então eu vejo Deus usando, por exemplo, Ian Olímpia em Campinas. Sim, verdade. Para trabalhar duríssimo lá. Eles não têm respiro, eles não têm folga lá, eles estão trabalhando duro para Deus. Não é férias, não é um passeio, uma viagemzinha em Campinas que eles estão fazendo. Eles estão trabalhando duro, dia e noite, sem parar. Eu penso, por exemplo, esse final de semana ainda em São Carlos. Irmãos, não foi férias, esses 3 dias que eu e Bia passamos lá. Eu posso te dizer aqui abertamente, eu me sinto exausto agora mesmo. Eu estou mega cansado de acordar todo dia cedo e dormir tarde, trabalhando duro para Deus todos esses dias. E não só em São Carlos, mas ainda aqui em São Paulo. E o que me ajuda? Simples, o que me ajuda? Olhar minha agenda, fechar meus olhos e orar para ter um coração rendido. Amém. É isso, esse é o segredo de trabalhar duro. Amém. Dobra os joelhos, fecha os olhos, ora, Deus me ajuda. Eu sei que essa é a minha agenda, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, seja feita a sua vontade, não a minha. Isso é o segredo para o trabalhador. Amém, irmãos? Amém. Segundo e último ponto, Colossenses 1:11. Vamos, Vini. Vamos lá, Vini. Prega. Vamos, Vini. Aqui fala, versículo 10. Isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra
crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Segundo ponto e último de hoje, paciência com alegria. Tá na linha de frente, não é algo que você vai fazer por um semestre. E aí seu bate-papo batiza 8, começam 2 bate-papos, e aí você não está mais na linha de frente. Não é algo que você vai fazer por 2 semestres, nem 3, nem 4. É algo que você vai fazer, talvez, boa parte da sua vida. E mesmo quando você sair da linha de frente, é muito provável que um dia você volte para ela. Amém. Então, o mais importante é a gente amar estar nesse lugar. Então, a gente sempre tem que ter essa fascinação por sair, compartilhar a nossa fé, marcar um estudo bíblico, sentar, estudar a Bíblia algumas horas com alguém e marcar o próximo estudo. E a gente mesmo fazer todo esse processo. Então, eu busco ter essa fascinação ainda agora, irmãos, cuidando de 4 igrejas aqui no Brasil. Então, eu preciso disso. Eu nunca posso abandonar isso, na verdade. Porque o dia que eu abandonar isso, eu abandonei ser um bom discípulo. Então, ser um bom discípulo e um bom líder são coisas diferentes. Você pode ser um bom líder e não ser um bom discípulo. Nós queremos ser os dois. Amém? Amém. Então, aí que entra a paciência. Você vai estar na linha de frente por anos. Anos e anos e anos. Entende? Talvez a sua vida inteira vai ser liderar um bate-papo. E não é que quando você casar e tiver filhos, aí você não vai liderar mais. Não. O coração de alguém que vai ser levantado para Deus, como um homem segundo o coração dele, igual foi Davi, é o coração de alguém que aprendeu a ser paciente com alegria. Já é difícil ser paciente, ainda mais com alegria. Mas a paciência com alegria vem de desfrutar o processo das coisas e acompanhar de perto o coração de uma pessoa mudar. Então, algumas pessoas muitas vezes vêm procurar o líder de igreja e perguntar: irmão, o que eu preciso para estar no ministério um dia? E um dia, uma dessas pessoas foi o Jason Dimitri, o próprio, indo falar com o Kip, lá em Los Angeles. Ele tinha esse sonho, aos 31 anos de idade, 31, com filhos, um pai solteiro. Uau. Ele falou: Kip, eu tenho esse sonho, eu acredito que é o meu chamado. O que eu preciso para um dia estar no ministério, liderar uma igreja? E o Kip falou: Jason, você tem que batizar. E fazer isso várias vezes. Só isso. Entende? É simples assim. Então, nós vimos que é assim que Deus mostra quem tem o chamado. Através dos frutos. Não é fruto uma vez ou outra, ou por um período de tempo só. É você ter uma vida de frutos, inspirar outros a fazer o mesmo. Então, se você está aqui hoje, sonhando em, quem sabe, estar no COPS um dia, ou estar no ministério, trabalhar tempo completo, liderar uma região, uma igreja, ou ainda o sonho de liderar um bate-papo, qual é o meu desafio para você? O mesmo do Jason. Você tem que batizar e fazer isso várias vezes seguidas. Amém. Inspirar outros a fazer o mesmo. Então, batizar e fazer várias vezes seguidas é o que bons discípulos fazem. Inspirar outros é o que bons líderes fazem. Só que para ser um bom líder, você começa pela frente e você fica expert em fazer algo que você vai chamar outros a fazer também. Então, esse foi o nosso tema de hoje. Terceiro capítulo do livro do Jason. Comece pela frente. Então, nós vimos que Deus salva através de líderes. E que líderes precisam saber o que estão fazendo. Eu espero que todos tenham lido aqui o livro do COPS, da semana passada para essa. Se você não leu, termina o mais rápido possível essa semana e passa o livro para alguém. Se você ganhou o livro, lê até a próxima segunda, e na próxima segunda você compartilha com outra pessoa, para que nós possamos saber o que fazer mais rápido ainda. Agora, a gente aprendeu 2 coisas aqui essa noite. Isso você já sabe fazer. Uma é trabalhar duro, e a segunda coisa é ser paciente com alegria. Disso se trata, começar pela frente, para Deus seja a glória. Amém.
Então agora nós vamos nos dividir pelas regiões e fazer a última parte do staff para falar dos estudos. Boa semana a todos, irmãos! Obrigado.